Um usuário do Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão, elaborou a planilha exibida a seguir. Bom, tá aí a planilha, coluna A, coluna B, linhas de 1 a 6, e a gente tem caracteres aí nas linhas de 1 a 5, sendo alguns caracteres alfabéticos, né? As letras A, C, B e D, e também os números 1, 2 e 4, algumas vezes repetidos. Assinale a alternativa que representa o valor retornado pela fórmula conte-se A1 até B5, sendo que o critério é maior que 3A, ao ser adicionada na célula 6. A resposta A é A, B 3, C 4, D 5 e, por último, a alternativa E fala em 6. Bom, aqui nós temos a função conte-se, que é uma função que vai contar sobre alguma condicional, beleza? Então, naturalmente começou com sinal de igual. Aqui a gente tem o nome da função, conte-se, né? Como é conte-se, é uma condicional só. A gente poderia fazer com mais condicionais? Poderíamos, aí seria conte-sis. Mas aqui, conte-se, a condicional é maior, né? Tá aqui o sinal de maior, que 3A. E o intervalo é de A1 até B5, você já sabe que 2 pontos é até, a gente formou o intervalo. Então, tranquilo para nós aqui, o intervalo é de A1 até aqui embaixo, né, aqui na célula B5. Ou seja, vai pegar toda essa área aí que tem caracteres. A função vai ser colocada aqui na célula A6, tá? Não vai mudar o nosso resultado, mas é bom a gente falar sobre. Beleza. O que tem de complicado para a gente aqui? A gente tem uma conte-se, e veja bem, se nós falássemos assim, conte-se, ou seja, soma tudo, né? Conta todos os caracteres de A1 até B5 maior que 3. Bom, a gente bate o olho ali na nossa planilha, a gente vê que tem 1, 2, 4, 2 e 2. Maior que 3 seria somente 4. Então, se fosse maior que 3, a resposta seria 1. Mas não é o que a gente tem e tampouco fala maior que 3. Se fosse maior que A, veja só, maior que 3, caracteres numéricos. Maior que A, caracteres alfabéticos. O que tem maior que A aqui, em ordem alfabética, naturalmente? B, C e D. Beleza? Seria 3 a resposta. Porque a gente tem o B maior, a gente tem o C maior e a gente tem o D maior que A. Mas a gente tem o A que é igual, não conta, e a gente tem outro A que é igual. Só que a gente tem um 3A. E é aí que a coisa complica. O que é um maior que 3A? Essa questão, ela vai querer que você tenha um conhecimento um pouco maior. Assim, não é comum esse tipo de questão na Junesp. O que acontece aqui? Quando coloca maior que 3A, ele simplesmente exclui os caracteres numéricos e ele vai fazer uma classificação em ordem alfabética, ou seja, 3A não é numérico. Então a gente simplesmente não vai contar 1, 2 e 4. A gente vai contar os caracteres alfabéticos. E por ser 3A, se nós colocarmos em ordem alfabética, ele ficará antes das letras sozinhas, das letras puras, seguindo o filtro do Excel. Por exemplo, se a gente tivesse 3A aqui entre o A, B, C e D, ficaria nesta ordem aqui. 3A, o primeiro A, o segundo A, o B, o C e o D. Bom, então, quantos caracteres que nós temos aqui seguindo de A a Z maior que 3A? Todos esses aqui, que é igual a 5. Resposta correta, alternativa D. Qualquer caractere que tivesse ali, 3B, 2A, qualquer um que fosse, ele estaria antes das letras puras do alfabeto, tranquilo? Agora vamos olhar isso no Excel
para ficar mais claro, porque eu sei que é uma questão que vai complicar muita gente. Bom, temos aqui o Excel, eu vou dar um zoom para que a gente consiga enxergar melhor. Tá aqui a nossa tabelinha, tá? Igual nós vimos lá na questão. E aqui eu vou colocar a função cont_se. Igual cont.se, abro parênteses, seleciono lá o mesmo intervalo, A1 até B5, ponto e vírgula para inserir argumento, abro aspas, porque é um argumento que tem sinal, né, comparativo, um sinal matemático, um sinal de maior, né, maior que 3A, fecho aspas, fecho parênteses, tá aí nossa resposta 5. Beleza. Agora, vamos esquecer isso um pouco. Vamos colocar que nós tivéssemos colocado maior que 1. Quantos que teriam que vir maior que 1? A gente tem 2, 2, 4, 2. Teria que ser 4 a resposta. Maior que 1, 4 a resposta. Tá aí. Maior que 2 seria qual a resposta? Nós temos somente o 4 maior que 2. Então, nossa resposta seria 1. Beleza? Nenhuma dúvida até o momento, né? Então, vamos colocar aqui agora maior que A. Bom, maior que A seria o quê? O B, o C e o D. Seria 3 a resposta. Tranquilo? Vamos mais uma. Maior que C. A única coisa maior que o C aqui é o D. Então, a resposta seria 1. Então, maior que C, resposta 1. Então, tranquilo, né? Ordem numérica, 1, 2, 3, 4, 5 tal. Ordem alfabética, A, B, C, D. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício aqui, ó. Então, repare que aqui na planilha 2, eu coloquei todos aqueles caracteres que tinha lá, o A, o 2, o C, o A, na mesma quantidade que tinha lá, em ordem aleatória, e coloquei aqui por último um 3A, que é o que está na nossa função. Aqui em cima, na primeira coluna, eu coloquei, né, na primeira linha, né, da primeira coluna, ou seja, na célula A1, eu coloquei a palavra filtro e coloquei aqui um filtro. E aí eu vou fazer uma classificação de A a Z, que significa do maior para o menor. Veja só, quando eu coloquei em ordem crescente, perceba que primeiro vem os números, né, os caracteres numéricos, depois vem os caracteres não numéricos, sendo que aqueles que tiverem uma mistura de outros caracteres, né, por exemplo, 3A numérico e alfanumérico, ou alfanumérico, eles vão ficar primeiro e depois vem as letras em ordem crescente alfabética. E você consegue perceber que ficaram realmente 5 letras, né? 5 caracteres maiores que o 3A, que é o que a fórmula pede. Ah, mas se fosse 2B, vamos colocar o 2B aqui, vamos colocar em ordem decrescente, beleza? Agora vamos colocar em ordem crescente novamente. Você percebe que mesmo assim continuamos tendo 5 caracteres maiores do que 2B. A questão pediu 3A, mas o que interessa para nós aqui é que houve essa segregação. Nós tínhamos ali uma mistura de 3 com A, os números são menores e as letras são maiores do que ele. Toda vez que você for trabalhar com filtro do Excel, vai ser essa lógica. Vamos dizer que você tem lá uma coluna com nome de fornecedores. Vamos dizer que você tem um fornecedor chamado 123 e você tenha um fornecedor chamado 3R e você tenha um fornecedor chamado Aliança. Ao colocar isso em ordem, o 123 fica primeiro, o 3R fica em segundo e a Aliança vem em seguida. Beleza?